Ana, vai ser um bate-papo, né? Então, assim, bem tranquila mesmo, é só mesmo, eu estou coletando dados da história, né, da evolução, e a sua história, ela é muito bonita, e eu quero compartilhar aí com as pessoas, justamente com uma forma da gente, cada vez mais, eu falo que, assim, ajudar o outro através da nossa história. Porque a nossa história, ela vai influenciar o outro, né? Muitas vezes as pessoas nas redes sociais, no nosso mundo, faz muita comparação, né? Então, quando eu consigo aquela comparação mais próxima, as pessoas falam assim, nossa, mas se ela conseguiu, eu também, né? Então, tem muita essa reciprocidade. E aí eu queria que a Ana contasse quem é a Ana, sobre a Ana. Uau! Hoje eu me considero uma pessoa múltipla, né? Então, já tive vários papéis, né? Como filha, como profissional, né? Hoje como esposa, né? Construindo uma família, né? E na vida profissional, mais ainda, né? Mudando. Estou numa fase de transição agora mais direcionada, né? Para concretização, né? Dessa transição que eu estou nela, né? Mas de formação, minha primeira graduação foi em arquitetura. Depois eu fiz minha primeira especialização em restauração de patrimônio histórico. 10 anos depois, decidi mudar a carreira pela primeira vez, fui estudar engenharia de segurança do trabalho, me tornei engenheira de segurança do trabalho e exerci essa profissão até o ano passado. Ainda tive nesse percurso, né, o MBA, também na área, né, que eu te conheci, né, aí já foi voltada para as 3 ISOs, né, qualidade, meio ambiente e segurança, e hoje eu me encontro desenvolvendo meu lado empreendedora, onde eu espero concretizar um pouco o sonho, né, de ter mais qualidade de vida nesse momento, e também poder pegar um pouquinho do aprendizado de tudo que eu vivi profissionalmente, né? Não desperdiçar, entre aspas, né? Que eu acho que tudo que a gente aprende, a gente não perde, mas eu estava buscando algo que me levasse nesse um pouquinho de cada coisa que me desse esse equilíbrio, né? Então, para isso, passei por vários processos nos últimos meses, principalmente, foram muito intensos, estão sendo muito intensos, né? Então, pensei em franquia, pensei em produzir artesanato, depois de conversar com você, em fazer gestão de artesanato, né, de outras pessoas, em abrir minha empresa de consultoria, e hoje eu estou estudando para me tornar avaliadora de imóveis como arquiteta, principalmente, né? Mas foi o caminho que eu encontrei para me realizar profissionalmente, onde a expectativa é que realmente eu possa ter mais qualidade de vida, porque assim, eu me dediquei bastante a estudar as outras possibilidades, mas a que mais me chamou a atenção de encontro ao meu objetivo foi essa. Uhum. E como que você chegou a essa conclusão, Ana? Me conta. Uau, estudando muito, tudo que eu pensei, né? Foram muitas maluquices, né? Então, primeiro começou com franquia, vou pegar uma franquia um pouco mais em conta para começar devagar, para saber como é, para ver se eu tenho jeito para comércio. Aí fui conversar com outras pessoas que têm franquia, fui ler a respeito das franquias que eu estava abrindo a possibilidade, né, de começar por elas. Aí, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu falei, opa, pera lá. Todo mundo me falando, você vai trabalhar mais do que tudo nessa vida, você não vai ter hora para dormir, você não vai ter final de semana, você não vai ter família. Aí eu falei, opa, peraí, eu tô querendo sair disso, não é voltar para isso, né? Eu parei para poder buscar. Aí falei, tá bom, vou fazer o que eu gosto, né? Artesanato,
né, que sempre foi um hobby desde a adolescência, né, quando eu aprendi crochê primeiramente, e minha mãe costureira, então sempre, e professora de pintura, então sempre tive contato com artesanato e levo jeito para coisa. Aí fui me arriscar a fazer artesanato fazendo coisas para minha casa, né, que aí eu fui também não perder muito, né, as minhas bases, um pouco para o lado da decoração, fui fazer peças de artesanato, e aí as peças ficaram lindas. Porém, na hora que eu fui ver a questão prática do dia a dia, quanto tempo eu estava levando para fazer cada peça, o preço de mercado de coisas parecidas, né, o quanto deveria me dedicar para eu conseguir manter também, né, que não é só sonho, a gente precisa manter uma certa qualidade de vida, um padrão de vida. Aí eu falei, nossa, o negócio vai ficar apertado, vai ser outra situação que eu não vou ter vida fora do trabalho. Aí fui com você lá né, na feira de artesanato, conversei com outros artesãos, né, e todos que eu conversei com as meninas do crochê e tudo, né, elas falaram, olha, é muita dedicação e pouco retorno. O artesanato no Brasil é muito pouco valorizado, agora que está começando, mas até chegar num padrão, né, onde as pessoas realmente valorizem o trabalho que dá, né, porque você vê a peça lá, às vezes uma peça de 15 centímetros, às vezes você levou ali um dia fazendo, né, a pessoa não vai pagar um dia de trabalho. Então, você tem que baixar o preço, então entra todas essas questões, aí entra a questão de administração também do negócio, né, então, aí pensei na possibilidade, né, de administrar um comércio com outros artesãos fazendo as peças que eu traçasse o modelo, fui conversar com pessoas que fazem, né, e tudo, e percebi que muitas das pessoas, principalmente mulheres, né, mais velhas, que fazem artesanato, fazem por hobby. Então, não há aquele comprometimento do prazo de entrega, né, e seria algo muito arriscado para mim começar o negócio, né, se eu já tivesse no ramo e já tivesse uma rede de contatos que me possibilitasse ter essa quantidade, né, de produtos para comercializar, seria algo mais viável, mas para quem está startando algo, eu achei que eu estaria arriscando demais nesse momento. E depois falei, pera lá, então artesanato não vai dar, eu posso continuar fazendo, mas aí como hobby, se alguém interessar, se eu postar alguma coisa, aí eu faço e faço no meu tempo, né? Não vou deixar de fazer também, porque eu sei que meus trabalhos têm qualidade. E também é um hobby que me relaxa muito. Mas nesse momento da vida é algo que eu considerei que não vai me dar o que eu preciso nesse momento. Né? Ele me daria a mobilidade que eu queria, de poder sair a qualquer momento, fazer uma viagem, né? Ficar alguns dias fora e voltar, mas por todo o resto, eu descartei também nesse momento. E aí eu comecei a pesquisar nichos de mercado dentro da arquitetura e dentro da engenharia de segurança que eu poderia atuar. Naturalmente, veio o que seria o mais fácil primeiro, que é a consultoria de engenharia de segurança, que é o que eu domino nesse momento, né, estou há 12 anos na área e exercendo, né, tendo equipes e fazendo treinamentos e por dentro de legislação, então eu falei, o caminho mais fácil é esse. É o que eu quero? É o que vai me dar prazer agora? Aí eu falei, não é. Aí fui pesquisar nichos diferentes dentro das duas áreas. E aí, como tudo na vida, eu acho que tem um porquê, né? Nessas minhas pesquisas, me apareceu uma mocinha lá do Paraná falando sobre o mercado de avaliação de imóveis para engenheiros e arquitetos. Falei, opa, o que é isso? Falei, eu sabia que existia, mas nunca tinha olhado para isso com um olhar realmente para realizar.
Aí fui pesquisar. Aí entrei no Instagram dessa pessoa, vi vídeos, aí falei, opa, peraí, isso tá me parecendo algo possível. E fui pesquisando, aí entrei em outros sites, entrei em outros perfis, pesquisei, e cheguei à conclusão que nesse momento, e eu comprei dois cursos, na realidade, né, não dá também para me aventurar na área técnica sem conhecimento. Então, estou estudando nesse momento, estou fazendo dois cursos ao mesmo tempo. Um acaba complementando o outro, né? Que um é mais técnico, o outro é uma mentoria. Então, dentro da mentoria, há toda essa questão de mercado, o que fazer, em que momento, como, com quem, né? Então, existe toda uma rede de apoio. E o outro é técnico, como fazer laudos, né? E aí, dentro desse mercado, eu percebi que a possibilidade de eu ter satisfação profissional e também ir de encontro ao meu sonho, né, ao meu propósito de ter mais qualidade de vida enquanto eu estou trabalhando, me satisfez, né, que é um trabalho que ainda não comecei, mas o desenho que se faz é que eu vou precisar sair para fazer visitas aos imóveis que estarão em avaliação, mas eu vou fazer os laudos de casa. Então, essa parte do home office hoje é algo que cresce os meus olhos, né? De ter o horário flexível, de poder trabalhar um pouco menos num dia e compensar no outro, né? Se acontecer algum imprevisto, você pode sair, depois voltar e continua, e a vida segue, e você não vai impactar ninguém lá fora. E fazendo dessa maneira, o meu risco financeiro também é menor, porque aí eu dependo de mim, né? Então, se eu trabalhar bastante, eu fizer muitos laudos, eu tenho chance de ter uma arrecadação maior. Se eu fizer poucos, eu vou ter o básico que eu estabeleci. Então, se eu tiver um mês assim, quero tirar férias, vou dar um gás aqui para fazer uma renda maior, uma renda extra, dá para eu fazer. Então, foi pesquisando realmente e entendendo esse mercado, né? Então, hoje, dentro dessa mentoria que eu estou fazendo, existe um grupo dos alunos, né, com o pessoal de apoio, e eu tenho percebido isso, é uma rede de apoio. Então, além do curso, estou fazendo um networking fantástico. Estou aprendendo muito com outras pessoas de outros estados, né? Porque como é online, tem país inteiro. E só essa parte de estudar tem me dado prazer. Então, eu falo, se eu estou estudando, não estou exercendo, o negócio já está me chamando a atenção, na hora que eu realmente entender o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu acho que tem uma grande chance de eu concretizar esse propósito. E é muito interessante que você foi fazendo um caminho, né, Ana, e se possibilitando, né? O que eu mais vejo foi a sua questão de fazer gestão de risco. Exatamente. Né? Foi uma das maiores características. É isso. Então, aquilo que a gente, né, sempre fala, o que tem de positivo, o que tem de negativo, e põe na balança, né? Sim. Eu sempre falo que a balança do lado profissional, para ela ser favorável para a gente, o lado positivo ele tem que sobressair 70%. Né? Então, é aquela coisa que ele sobressai 70% negativo. Aí ele é favorável. Porque não existe a profissão 100%, né? As pessoas criam uma ilusão e falam assim, eu quero um trabalho que eu vou gostar 100% dele. Não existe isso, né? Então, as pessoas criam uma ilusão que vai encontrar e acabam se frustrando. Então, assim, é o que você falou, eu fui fazendo gestão de risco e fui analisando. A franquia não deu legal por causa disso. E aí pesou. E aí eu fui para o artesanato. E muito legal você falar que, né, na hora que você me falou do artesanato, nós fomos, nos encontramos, né? A Ana participou aí, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós nos encontramos e eu falei, Ana, vamos lá, vamos enxergar 360 graus, né? Todos os caminhos, né? E eu pude andar na feira e te despertando o olhar,
né? Porque muito é aquilo que eu não tenho como conhecimento e eu tenho que buscar esse conhecimento, porque quando eu não tenho esse conhecimento, eu vou criando muita coisa da minha cabeça. Agora, quando o conhecimento me vem, opa, me abre um mar de possibilidades, né? E foi muito disso, para abrir um mar de possibilidades, para quê? Para fazer uma boa gestão de risco e de uma forma mais assertiva na decisão. Então, assim, isso é muito importante das pessoas entenderem, né? Que não tem aquela mágica, né? Mágica é ilusão. As pessoas acham assim, vai cair do céu, vai cair aqui, e não é assim, né? É um processo que vai sendo construído, e é um processo que ele é bonito depois de se ver, né? Principalmente quando você se permite, né? E a Ana se permitiu. E aí, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho a nossa história, quando, né, você me conheceu, como que foi, você chegou, né, no processo, como que eu contribuí com você, né, nesse processo, justamente porque a Ana, gente, tem uma das histórias, assim, mais marcantes na minha vida enquanto mentora. E aí eu quero que a Ana conte um pouquinho para vocês escutarem dela isso. Ai, ai, vamos lá. Já é uma história longa, né? Tá se tornando longa, né? Nós nos conhecemos quando eu fazia o MBA, né? Em Qualidade, Meio Ambiente e Segurança. Você foi minha professora no curso, né? E aí dentro do curso você já me chamou a atenção pelo seu olhar diferenciado, né? Pela questão do cuidado com as pessoas, né? Da atenção da gente enquanto aluno, né? Eu falei, gente, tá aí uma pessoa diferente, né? Uma professora diferente, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Que muitos professores chegam, né? Principalmente no MBA, já, a maioria dos alunos são profissionais já, então chega lá, despeja o conteúdo, você que se vire para assimilar, né? E você sempre foi muito atenciosa com todos nós, e isso eu via com a turma toda. E aí, no meio do MBA, veio a pandemia, passou para aula online, né, e tal, e aí depois do curso, né, eu tive pouco contato, mas continuava te seguindo, né, no Instagram, e aí você veio com a questão da mentoria, né, e aí eu falei, caramba, que coisa interessante, né, olhei, eu estava passando por um momento muito difícil, né, na minha vida pessoal e profissional também, né, quando você falou da mentoria, meu pai estava internado, já praticamente no seu último mês de vida, e eu me inscrevi, né, mesmo estando nessa situação, porque eu havia chegado onde eu tinha estabelecido como meta profissional naquele momento, que era me tornar uma gestora de uma empresa grande, né, de segurança do trabalho. Porém, quando finalmente meu sonho profissional aconteceu, isso foi em junho de 22, 10 dias depois, ou 15, não me lembro exatamente, apareceu o diagnóstico, né, que meu pai estava com câncer. Então, assim, eu tive 15 dias para trabalhar no meu tão sonhado trabalho, que eu tinha batalhado por anos para chegar onde eu cheguei. Eu tive 15 dias de cabeça livre para poder exercer minha profissão. E aí, como qualquer ser humano, quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico do meu pai, e ele foi câncer de pâncreas, eu já sabia que não era um dos tumores mais fáceis de se curar. Na minha cabeça ele iria sair dessa e tudo, mas não aconteceu. Mas foi um primeiro semestre de trabalho extremamente turbulento para mim, né? Que eu ficava na empresa durante o dia e ia para o hospital à noite, né? Enquanto ele estava acordado, eu estava com ele. Na hora que ele dormia, eu ia para o computador trabalhar, né? Que eu estava aprendendo também um novo negócio. Então, foi um período bastante turbulento. Em meio a tudo isso, eu havia sofrido pessoalmente um acidente, onde eu tive uma lesão muito grave no tornozelo, e pelo acidente que foi, eu podia não estar aqui, né? Então, como todos os médicos disseram, o tornozelo foi um brinde, foi muita sorte,
mas eu ainda estava me tratando, né, do tornozelo também. E aí, quando iniciou a mentoria, papai tinha acabado de falecer. E como a mentoria, né, vem agir para mudar a sua vida, era tudo que eu precisava, que eu não sabia onde eu estava naquele momento. Porque meu pai era o pai que todo mundo fala de contos de fadas, né? Era um pai presente, era minha base. Hoje, mais do que nunca, eu vejo que tanto ele quanto minha mãe são meu porto seguro. Eu continuo levando ele como meu porto seguro, porque o aprendizado continua. Eu trago ele comigo todos os dias, é impossível esquecer disso. Mas naquele momento eu precisava de um norte, eu precisava de alguém que pegasse na mão e fala, ó, vai passar, né? Olha para você que vai passar. E foi bem assim, né? Foi turbulento. Não vou falar que foi simples, né? Porque aí a minha saúde me pegou de jeito, né? Um mês depois, então passei por cirurgia no tornozelo, recuperando da cirurgia, tive infecção renal, fiquei internada, saí do hospital com Covid e nisso tudo, né? Eu vivendo luto. E aí, uma semana depois que eu saí da Covid, o trabalho já estava consumindo todos os meus dias. E aí, assim, como naquela época eu não realmente eu perdi o controle de quem eu era, né? Brincando no mineirês fácil, né? Oncotô para oncovô, eu não tinha noção de onde eu estava e muito menos para onde eu iria, né? E aí, dentro da mentoria, você foi me orientando, né, em relação, olha, você já olhou para esse lado, já olhou para o outro lado, deu um 360, como rodou o PDCA dessa situação, né? E aí eu fui, né, nesse passo a passo, conseguindo minimamente me reorientar para a vida, né? De como seria minha vida sem o meu pai. E ainda estou descobrindo, esse é um processo muito, eu acho, pessoal, né? Então, eu ainda estou me descobrindo, não sei se algum dia essa sensação vai acabar, eu acho que não, porque a gente muda a cada dia, a gente evolui a cada dia, né? E cada dia acontece uma coisa que eu lembro dele, e aí, continuando com a minha parte pessoal, essa turbulência toda foi entre dezembro e janeiro, quando foi em março, minha mãe teve diagnóstico de câncer de mama. E aí, em abril, ela estava na mesa de cirurgia, e aí veio esse processo todo de novo, de câncer de novo, sendo que eu olhava e falava, caramba, mas meu pai nem foi, minha mãe já está inventando de querer ir também, pelo amor de Deus, isso não é vida, o que eu estou fazendo aqui? Né? E a mentoria foi um grande norteador para mim para passar por isso tudo, né? Então, depois que passou esse processo da minha mãe, que foi por volta de junho e tudo, que as coisas se acalmaram, aí eu lá volto pro meu PDCA e olho e falo, o que eu tô fazendo? Né? E aí me deu um clique, assim, que eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Meu sonho era estar onde eu estou profissionalmente, mas nesse momento eu vivo para trabalhar. Eu não faço mais nada na vida a não ser trabalhar. De domingo a domingo, quase 24 horas por dia pensando em trabalho. E aí foi quando assim, a gente já tinha, né, terminado a mentoria, mas você continuava acompanhando. E aí eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. E ninguém vai mudar por mim. Eu tenho que tomar essa decisão. E aí eu estabeleci uma meta, né, de que se eu não fosse desligada até o final do ano, porque eu precisava do desligamento para, em função, né, do acerto, eu poder ter um tempo para poder
que a minha meta era essa, né? Ter esse tempo que eu tenho hoje para poder me reencontrar. Aí eu estabeleci que até dezembro, se não houvesse sido demitida em dezembro, eu sairia, porque eu não ia tolerar mais o ritmo de vida que eu estava. Só que, como tudo nesse mundo, né, Deus caminha e faz a gente caminhar e coloca tudo, né, como deve ser. Eu fui demitida em setembro, né, então tive meu acerto, e aí foi a decisão mais difícil da vida, que eu diria, porque eu tive ofertas de emprego para continuar na semana seguinte, e, né, eu tenho minhas responsabilidades financeiras, tenho, né, questão de carreira, né, que eu batalhei tanto para chegar onde eu tinha chegado, e falar não. Isso foi o mais difícil. E propostas com salário ótimo, muitos benefícios, e você fala assim, caramba, eu vou. Aí você pega, olha, não, esse não é o objetivo. O objetivo agora é entender o que você quer. E o que eu quero hoje é difícil de bancar, porque o mundo hoje é extremamente acelerado. E o que eu quero é botar um pouquinho o pé no freio, porque eu vinha de um ritmo de trabalho que, quando eu olho para trás, nem eu entendo como eu conseguia, né? Então, quando você fala, as pessoas falam, nossa, mas você não voltou a trabalhar? Não, não voltei. Mas você está procurando? Não, não estou procurando. Eu estou procurando aqui dentro. What, né? O quê? Exatamente, a sociedade é cruel. Muito cruel, não foi uma, nem duas, nem 10 pessoas, foram muito mais pessoas que falaram comigo que era loucura e já vieram me apresentando proposta de trabalho e eu virei e falei, não, gente. Na hora que eu vi, tinha currículo meu espalhado para todo lado, sabe? E aí eu falei, gente, eu não quero. Qual a parte, né, das duas palavrinhas vocês não entendem? Das três, né? Eu não quero. É difícil entender? Aí todo mundo, é muito difícil. E aí eu peguei e estabeleci isso para mim, né? Então, aí estabeleci um novo prazo, né? Que também a gente não pode ficar nessa situação para o resto da vida, né? Dinheiro acaba, dinheiro voa, né? Então eu sabia quanto que eu tinha para me manter e ainda para poder ter um período, né, de adaptação. E foi aí que eu estabeleci o mês de março desse ano, né? Então consegui até chegar numa conclusão, foi em fevereiro, né? Mas para botar em prática ainda vai levar um mês. Então eu vou passar um pouquinho, mas quase vou chegar na minha meta. Mas agora você já tem todo o direcionamento, que é uma coisa escolhida pela Ana, né? Não é uma coisa escolhida da Miriam para Ana, da Maria para Ana, do João para Ana, mas é uma decisão da Ana, olhando ela, né? E é uma das coisas mais, igual você falou, é difícil falar não. Muito. Né? Muito difícil falar não. Principalmente quando ainda tem um julgamento, né? Porque hoje falta o autoconhecimento das pessoas e por faltar esse autoconhecimento, ela julga quem está buscando dela. Sem dúvida. Então... E tem muito que eu senti também essa questão da sociedade em que a gente vive, né? Então, assim, a pessoa bem-sucedida, ela tem que estar trabalhando, né? E de preferência ou concursada ou empresa grande, né? E aí, na hora que você sai desse padrão, as pessoas te olham como se você fosse de outro mundo, é um extraterrestre. Né? Quem que ela tá pensando que é? Eu cheguei a ouvir isso. Você tá pensando que é quem para fazer isso? Você não é milionária. Aí eu virei para essa pessoa e falei: eu sei que eu não sou. Eu fiz uma reserva para um determinado período. E eu sei que eu vou conseguir. Eu me preparei para, né? Exato. Que é outra coisa que as pessoas não entendem, né, Ana?
que é preparar para, porque o brasileiro ele tem uma característica de dinheiro na mão ser vendaval, né? E Uhum. aí ele não faz reserva. Na hora que você fala reserva, mas espera aí, o quê? Reserva? O que é isso, né? Porque não tem essa cultura, né, Não. também. É, Então, o e eu povo vi não essa entende. cultura também um pouco, né, em volta, dentro de casa não, né, meu pai era bancário, então, em questão de dinheiro, por isso que eu falo dele como porto seguro nesse aspecto, né, porque ele sempre orientou, né, então, olha, tá gastando demais com isso, precisa mesmo, né, então, sempre dando uns puxõezinhos de orelha, né, e aí, hoje, quando eu tenho, né, uma tendência a fazer algo que eu vou gastar demais, eu paro e penso, precisa mesmo? É Né? como se seu pai falasse com você, né? Exatamente. E aí, são ciclos da vida, né? E eu falo hoje muito do meu pai, porque essa mudança toda que eu fiz, essa decisão de parar, de olhar para mim e tudo, foi em função da partida dele. Que eu vi assim até o último minuto, enquanto ele pôde, enquanto ele estava de pé, ele viveu, ele estava vivo, ele estava aproveitando, em meio à pandemia, tratando de câncer, fazendo quimioterapia, a criatura estava vivendo, né? E eu lembro assim, o último churrasco dele, nós, eu e meus irmãos, né, a gente, você é doido, aglomeração, risco de Covid e tal. Eu quero ir e vou. O risco é meu, a vida é minha. Isso me marcou de uma maneira, não por ter sido o último, mas pela fala dele, que a vida era dele e a decisão era dele. Ninguém iria interferir na decisão dele. E aí foi quando eu parei, realmente, depois que ele partiu, depois que passou toda essa parte do luto extremamente doído, né, que a gente não raciocina direito, isso veio muito forte para mim, né, do que estou fazendo com a minha vida. Será que eu vou estar aqui amanhã? Né, o que eu, Ana, vou olhar para trás e falar que eu fiz com a vida que me foi dada? E aí bateu forte, que eu falei assim, não fiz nada. Trabalhei. Falar assim, curtiu, não, vivenciou família, curtiu as pessoas que gostam, teve hobby, passeou. Eu olhei e falei, gente, nos últimos anos eu não sei o que é isso. Então eu falei, foi por isso que eu recusei, né, as propostas, porque se eu continuasse, eu não sei, eu estava num ciclo vicioso de trabalho muito tóxico, né, que hoje todo mundo fala de coisas tóxicas, e eu estava num ritmo de trabalho, não pelas empresas que eu estava, porque eu topei estar lá, né, então não tem a ver com as empresas, tem a ver com a minha opção de me submeter a trabalhar nesse tipo de empresa. E aí, para mim, estava normal enquanto eu estava lá. Era o normal de todo mundo, né? Workaholic total. Que isso? Não ficar sem trabalhar era algo impensável. Tinha que ser produtiva enquanto eu estivesse acordada. E essa era a minha visão. E hoje não. Hoje eu me dou o direito de falar: não quero fazer nada agora, vou esvaziar minha cabeça. E aí, esse esvaziar minha cabeça, hoje tem tido milhares de aproveitamentos, né? Tem uns podcasts interessantes, aí vídeo do YouTube que vai me ajudar com alguma coisa, é o artesanato que eu vou lá e faço um pouquinho por dia, né? Então, hoje, meu marido estava brincando comigo, né? Que uma das decisões que nós tomamos agora recente foi de trocar o carro por uma moto. E eu morro de medo de moto. Morro de medo, né? Engenheiro de segurança, moto, não dava muito certo. Só que era o sonho do meu marido. E eu, né,
tirei isso dele por 5 anos. E aí eu falei, caramba, ele é doido para sair de moto comigo, para a gente fazer coisas juntos. Eu posso controlar meu medo, não sei se eu vou conseguir vencer, mas controlar é possível. E aí a gente, né, negociou, e aí também dentro da gestão de riscos, né, aí para escolher o modelo da moto, potência e tal, foi uma escolha conjunta. E hoje a gente foi em Lagoa Santa. Que legal. Eu consegui. Que legal, né? Para quem não é daqui, né? Lagoa Santa tá o quê? Uns 40 quilômetros de BH? Aqui de casa, 55. 55, e pega rodovia, né? Via Rodovia expressa e Porto. tal. Então, assim, é aquela sensação mesmo que eu acredito que seu marido tenha da liberdade, né? Exato, que é o que ele falava comigo, né? Então, isso para mim hoje foi um grande passo. Venceu mais um medo. Mais um. Então, cada dia mais. Quantos medos foram superados, hein, Ana? Nossa, hoje eu já não sei contabilizar. Porque cada dia tem sido uma conquista diferente. Então, eu digo que cada dia eu tenho um presente de ter tido uma conquista, mesmo que seja uma coisa pequenininha. Hoje foi muito grande. Porque que é a proposta do PDCA, né? Que é melhoria contínua, né? Exato. Que é a melhoria de quem? É da Ana comparada com a Ana mesmo, né? Exato. Que as pessoas acham assim, é melhoria contínua comparado ao mercado. Não, coleguinha, você é único, né? Exato. É você em relação a você. E eu vejo todo o seu avanço, Ana, né? Porque eu já conheço ao longo desse tempo, né? Já são aí 3 anos, né? Acompanhando desde a pós-graduação e tudo mais. E eu vejo toda essa sua evolução e o quanto que você se permitiu. E aí eu queria hoje que você falasse comigo, qual foi o seu maior aprendizado, o maior ganho que você teve nesse tempo todo e também com a mentoria, né? Acho que esse é relativamente fácil de falar, que foi eu aprender a olhar para mim mesma. Né? É igual você acabou de falar, é olhar para a Ana. Quem é a Ana? Né? O que a Ana quer? Né? O que vai fazer bem para a Ana? Não adianta eu olhar para as outras pessoas. Então, isso eu tenho percebido que é um caminho, é um aprendizado, né? Eu tenho uma vida toda para trás que eu não olhava para mim. Então, eu ainda estou aprendendo. Então, cada dia, por isso que eu falo que cada dia é uma conquista, que são pequenas coisas que eu fazia de determinada maneira que hoje eu faço diferente. E às vezes sem pensar. Então, eu estou vendo que isso tem se tornado algo que está se materializando em mim, o olhar para mim. Uhum. E eu percebo que essa parada que para mim foi estratégica, né, foi uma necessidade realmente, ela me proporcionou isso, né, e aí eu não quero dizer que sirva para todo mundo, que todo mundo precise fazer isso, né, mas o olhar para mim me disse que eu precisava parar. Foi no seu ritmo, foi no seu tempo, né? Não teve comparação, não teve cobrança, você se permitiu. O que eu estou entendendo é que você se permitiu olhar, inclusive, o seu tempo, né? Exato. Porque cada um vai ter o seu tempo, não é isso? Sim, e eu vi muito claramente, né, essa questão de cada um ter o seu ritmo, de cada um vai lidar com determinada situação de maneira diferente, por tudo que eu passei, né? Então, durante o luto do meu pai, né, meus irmãos lidaram de maneira diferente, né? Minha mãe lidou de maneira diferente, né? Meus tios. Então, eu falei, gente, cada um tem a sua maneira, né? E talvez o meu grande aprendizado desse olhar para mim tenha sido aprender a falar não. Porque eu falava assim para todo mundo, eu assim, fazendo
um paralelo aqui, eu esfolava até o osso para ajudar o outro. E me prejudicava. E aí, desde que eu tive essa consciência, eu ainda dou uma escorregadinha, né? De vez em quando, que eu sou de carne. Ser humano, né? Sou de carne. Continua sendo ser humano, né? Mas eu vejo que hoje o falar não me dói. Nossa, porque antes, avanço. Quando eu tentava falar não, que a pessoa ia insistindo e eu acabava cedendo, hoje, quando eu falo não, é batata, gente. Ó, pode falar o que quiser, a vida é minha. Tô seguindo. Então, eu ficava muito incomodada com a opinião das outras pessoas, né? Por isso que eu cedia muito para ajudar os outros. Eu gosto de ajudar, só que quando a gente ajuda muito, tem pessoas que abusam. E aí eu sempre atraí pessoas abusivas nesse aspecto. E esse aprendizado de olhar para mim me ensinou isso. Que quando eu falo não, se a pessoa quiser ficar ofendida, se ela quiser ficar magoada, não é problema meu, é dela. A mágoa é dela, não é minha, porque eu tô de consciência limpa. Se eu falo não, ou é porque eu não quero, porque vai me agredir, ou é porque eu não posso, porque eu tenho outra coisa para fazer naquele momento, naquele horário. Então, o colocar a Ana na frente, né, em primeiro lugar, isso tem feito muita diferença. E aí é algo que assim, tem mudado, né? A gente tem conversado e você sabe disso. Minha vida pessoal mudou drasticamente, a vida profissional está mudando, né? E aí, como a gente é um ser humano só, as duas são complementares, né? Elas precisam andar, quando uma está em desequilíbrio, afeta a outra. Então, a minha busca hoje é por esse equilíbrio, né? Porque eu tenho para mim, tem pessoas que podem falar que ser produtivo profissionalmente também não é objetivo, mas para mim é, né? Então, esse ser produtiva com qualidade é importante para mim hoje, né? Então, você brinca, né? Você vai malhar cedo, né? Né? Cuidar da máquina, né? Nossa, como que eu estava maltratando a minha, né? E hoje não. Hoje a minha meta começou pequena, né? Porque eu estava voltando a fazer atividade física, eu estava indo 2 vezes por semana. Hoje eu já estou em 4, tô fazendo atividade aeróbica, estou nadando. Olha! Então, para quem teve uma lesão grave de tornozelo, conseguir nadar para mim foi outra conquista imensa, porque era um medo, que eu ficava com medo de afogar, porque eu não ia conseguir usar as pernas para nadar, porque eu não tinha o movimento do tornozelo no início, né? Agora já para nadar já está indo, né? Então, ao mesmo tempo, né? Eu tive uma conquista de algo que me disseram que talvez eu não conseguisse fazer mais, e ao mesmo tempo eu estou cuidando da minha máquina, que é uma atividade que eu gosto muito. Então, é o que eu sempre falo, Ana, não existe carreira de sucesso, profissional de sucesso num corpo doente. Eu sempre falo com as pessoas, se você não tiver tempo para tratar a sua insatisfação, você vai ter que arrumar tempo para tratar a sua doença. sim. E é a maior verdade. Eu falo que, assim, escutando toda a sua história, me fez refletir isso. Foi uma doença. Chegar ao ponto de você ter que paralisar para cuidar do seu pai, para cuidar de você, para cuidar da sua mãe, que veio a sua virada de chave. Sim. E você pôde se permitir olhar para a Ana e ver o que eu estou fazendo não satisfaz a Ana. Está satisfazendo o mundo, está satisfazendo o ego da sociedade, está satisfazendo, mas não está satisfazendo a pessoa mais importante, que é a Ana. Porque a gente... Total, porque a gente hoje é inundada de informações da questão das mulheres, né, das mulheres em cargos de gestão, do poder feminino. A gente ouve isso se deixar 24 horas por dia. Isso, para mim,
durante algum tempo, fez muito sentido nesse aspecto de querer ser grande, de querer estar numa empresa grande, num cargo de chefia, com muita gente para fazer gestão e tal. E hoje, para mim, a Ana basta. Nossa. Preciso disso tudo. Que conclusão, Ana. Ana, qual clareza hoje você tem sobre a sua vida profissional, a sua vida como um todo, né? Porque a gente fala assim, a vida profissional, a vida... Não, nós só temos uma vida. Uhum. Em que você não tinha lá antes da mentoria, antes de todo esse processo. Antes, eu me via realmente dentro do padrão pré-estabelecido pela sociedade. Eu estava no lugar que eu deveria estar, com a idade que eu estou, ainda empoderada como mulher, né? E assim, custei a ser respeitada onde eu estava, né? Foi um caminho árduo, né? De muito aprendizado também. Eu não posso desfazer de tudo que eu vivi, né? Tudo que eu vivi me fez estar onde eu estou hoje, né? Até para poder falar o que eu não quero. Então, enquanto profissional hoje, eu me vejo na busca de um equilíbrio entre conhecimento e qualidade de vida, que é o que a minha qualidade de vida hoje é ter mais tempo para mim. Ter mais tempo para mim, que eu falo, para fazer as coisas que eu quero fazer. Né? Não importa se é ir à academia, se é agora aprender esse negócio de andar de moto, se for cuidar dos meus doguinhos, né? Seja o que for. Mas eu vejo que eu preciso ter esse tempo para fazer as minhas coisas. Então, eu acho que a palavra-chave para mim desse período todo, né, em relação à profissão e vida pessoal é equilíbrio. É a busca desse equilíbrio, né, que hoje ele está se construindo. Então, até esse tempo que eu não estou trabalhando, né, eu considero que eu estou estudando, mas é um trabalho, porque eu estou me preparando tecnicamente para exercer, né, mas esse período que tem gente que fala que eu estou parada, ele tem sido um período que também está me preparando para essa nova fase profissional, né? Porque a questão da disciplina, de estar em casa, de ter tempo para fazer a rotina de casa, de ter tempo para trabalhar, né? Então, durante a pandemia, né, enquanto eu estava me recuperando, né, da lesão e tudo, eu tive esse processo, mas eu estava impossibilitada de andar, então estava mole trabalhar. Porque em casa eu precisava de ajuda para fazer tudo, né? Então, eu não havia vivenciado a experiência do tudo junto. E aí, esse período agora também me trouxe esse aprendizado. Como criar essa disciplina e como fazer que todo o resto em volta também entenda. Estou em casa, mas não estou à toa. Não estou à disposição de todo mundo. Uhum. E aí, por isso que vem essa questão que eu falo dos pequenos aprendizados de todos os dias. Então, cada dia eu consigo aplicar alguma coisa que melhora essa gestão também, né? Então, tem sido uma fase bem construtiva, eu diria. Que não é fácil, né, Ana? Eu falo Nem que um se fosse pouco. fácil, todo mundo faria, mas que ela traz um retorno. Porque se fosse fácil, todo mundo queria e fazia. Eu diria que, principalmente no início, é muito doloroso. Pegar e, usando o ditado popular, meter o dedo na ferida mesmo. E aí ir até o fundo da ferida para depois começar a cicatrizar de dentro para fora. E essa questão, né, do você gerir você mesmo, quem está em volta, a opinião alheia, o que as pessoas falam pelas costas porque falam, né, e é muito dolorido. E aí vem essa questão toda. Eu me questionei muito, será que eu estou fazendo certo?
Não, gente, mas é loucura, eu tô tendo proposta de emprego. Quem é doido no mundo de hoje de recusar a proposta de emprego, né? Que eu ainda tava naquela maquininha do padrão, né? Trabalhar em empresa grande. E aí, com esse autoconhecimento, que também não é fácil, e hoje tem muito blogueirinho falando aí de autoconhecimento, não sei do que, né? Não é assim. Só quem passa por um autoconhecimento verdadeiro que sabe, né? O Que verdade não é é assim, é tirar as crenças, é colocar para fora, é descobrir o porquê que eu faço o que eu faço. E isso dói. Na hora que você descobre, você fala, não é possível. não, e olhar para dentro da gente de fato, né? Quais são os nossos defeitos, quais que a gente quer melhorar, porque tem que querer também, né? Porque ainda eu tenho muita coisa ainda para evoluir, né? Mas é questão de priorizar realmente, né? O que está pesando agora que está me impedindo de chegar onde eu preciso nesse momento? Aí é onde eu vou atacar, né? Mas a gente falando parece muito fácil, mas tem noites mal dormidas, tem dias de choro, tem dias de questionamento, né, intermináveis, que você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo, gente, isso não vai dar certo, tem muita dúvida, aí no dia seguinte você acorda, que isso, você tava doida, vai dar tudo certo, aí é uma roda viva, né, muitos altos e baixos, e aí é algo que a gente precisa se bancar, né? Uhum. Então eu vejo muito por esse lado. E são altos e baixos que no final ele está subindo. Exato. Hoje eu vi a Ana aqui, hoje eu vejo a Ana aqui. Porque sempre a gente falava assim, aonde você quer chegar, né? E mudou E a gente, tanto, né? como não é, Ana? Qual que é as maiores considerações dessa sua mudança para você mesmo hoje? Que você olha para a Ana lá do passado e olha e vê o que a Ana é hoje, e que você fala assim, e aí? Eu percebi que eu sou humana. Eu percebi que eu tenho defeitos, tenho qualidades. Muitas das minhas qualidades que eu considero, tem gente que acha que não é, mas eu considero sim, né? E hoje eu tenho certeza que o que eu pensei lá atrás, quando a gente começou a mentoria, deu, acho que uma volta de, no mínimo, 720 graus, porque 360 é pouco. Né? Quando a gente começou, eu queria chutar o balde, eu lembro direitinho, para abrir uma pousada beira-mar. Né? Minha meta era essa. Né? E aí, passa esse tempo todo, olha onde que eu tô e minha meta é outra. Então, hoje eu consigo estabelecer metas de curto e médio prazo. Antes eu só pensava lá na frente. Porque eu só pensava assim, não, quando eu aposentar, eu vou fazer isso, isso e isso. Só que hoje eu vejo que eu posso não chegar lá, assim como eu posso e vou fazer o que eu pensava, mas que para eu chegar a aposentar, eu tenho que estar viva. E o que eu estava fazendo ia me matar muito cedo. Eu estava caminhando na contramão. Nossa, isso é impactante demais. Conseguir chegar e verbalizar isso, Ana, é muito impactante, porque é justamente isso. Hoje as pessoas vivem ou do passado, que é a depressão, arrependido de algo, que é aquele sentimento que você teve muito no processo do seu pai, da passagem do seu Uhum. pai, e a ansiedade lá do futuro, que era lá no envelhecimento. Mas a Sim, única coisa que a gente tem é o presente. E aí as pessoas esquecem de viver o que é mais precioso, que é o presente. Por isso que, né, quando você fala assim, de curto, médio, e chegar lá ao longo prazo, eu tenho que começar a agir aqui. Porque a escada, eu não subo ela de uma vez. exatamente. E a minha parada foi em função disso. Porque eu pensava tudo lá na frente, né? Trabalhando igual uma maluca para fazer, vamos dizer, uma poupança para poder usufruir
do meu trabalho no futuro e não estava vivendo. E do jeito que eu estava trabalhando, eu ia morrer antes. Tenho certeza que Estava adoecendo, né? Uma das eu coisas que estava as pessoas muito... não enxergam do processo nosso de insatisfação é o adoecimento, porque ele é eu falo que ele vai aparecendo, mas ele não aparece de uma vez. Ele é silencioso, né? Ele vai Sim, corroendo, né? Igual você falou, é ferida lá no fundo, estava me corroendo até o momento que eu falei, não, tem que voltar a pôr o dedo nela para limpar ela lá no fundo para ela vir sendo tratada. Então é algo que o que a gente mais tem de aprendizado é justamente isso, é olhar para dentro, né? E que esse futuro vai vir, a probabilidade que ele aconteça é grandiosa, mas que eu tenho que agir para isso, mas né? tem que viver Porque para isso. que é isso, estava deixando de viver justamente com aquilo para atender necessidade do mercado, da sociedade, do colega, e não a nossa, né? Então, assim, eu falo que o meu grande virada de chave foi quando meu marido falou assim: Nossa, parece que eu tô deixando você para morrer. E era uma segunda-feira chuvosa, aquele dia triste, né? Porque Uhum. eu falo que dia chuvoso, aquele dia cinza, nublado, eu falo que é um dia triste. E aí, na hora que ele falou, eu assustei. Tava assim mal, era segunda-feira, nossa, tava indo assim. E na hora que ele falou, eu dei um beijo nele, despedi dele, entrei para dentro da empresa e falei, gente, e aí ficava só na minha cabeça assim, você tá indo para morrer, você tá indo para morrer. E aí eu fui me questionar, o que que você tá fazendo aqui? Não veio a resposta, Uhum. não tinha clareza, eu não sabia. Se você falasse assim, qual o motivo da sua insatisfação? Eu não sabia. Tudo a gente coloca externamente, né? É o Sim. chefe, é o salário, é a empresa, é o povo que não obedece a gente, tudo fora. Mas a gente Só não que é capaz de olhar para a causa real. Eu acho que é muito comparável com a história a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E por que que a minha não pode ser verde? Porque eu não cuido. simples assim. Eu faço sempre esse paralelo, né? E hoje o que eu busco é o meu, é o que eu alcanço, Uhum. É a né? sua grama, né? É a minha, né? É onde eu tô bem, né? Então, é onde eu me vejo viva hoje. Nossa. E teve um questionamento muito sério agora no início do ano que eu todo mundo falou que eu estava com depressão. Eu falei, gente, eu não estou com depressão. Eu só não sei qual que é o propósito de estar viva. Para que eu estou nesse mundo? E E aí, aí? vamos de novo enfiar o dedo na ferida. Uhum. E aí, eu estou nesse processo de construção, de encontrar esse propósito. Então, agora, o meu propósito é encontrar esse propósito, de por que eu estou aqui, Uhum. né? E, assim, foi um questionamento muito sério, né? E, assim, passei alguns dias, assim, que eu achei que eu ia morrer, que eu falei, gente, eu não sei por que eu tô viva, eu vou morrer. E Uhum. aí, assim, vieram os anjinhos, né, ao lado, aí cada um estende uma mão daqui, outra dali, aí vieram, assim, a família veio com tudo, né, e aí vem outro valor, né, família, e aí cada um pegou num pedacinho e eu tô me encontrando de novo, né, se você tivesse essa conversa comigo há 2 meses atrás, ia ser completamente diferente, né? Ia ser uma conversa que algumas pessoas interpretariam como depressão. E eu não estava depressiva. E Uhum. aí eu fui até um psiquiatra e ele falou, Ana, para que eu vou te dar antidepressivo? Sua doença está na alma, está no fundo mesmo da sua existência, você precisa entender. E não vai ser medicamento que vai te fazer entender. Vai E ser a sua você. missão é sua, né, Ana? Exato, mas é É, é... porque eu acho que eu mexi com tanta coisa dentro de mim, eu acho que Uhum. eu fui tão fundo na ferida que eu fui questionar por que eu estava aqui.
Uhum. E aí, aos poucos eu estou descobrindo. E aí, né, vieram as questões, né, profissionais, aí eu venho me colocando novos desafios, né, Uhum. então estabelecendo metas de curto prazo para ficar satisfeita também, né, e aí faz todo esse aprendizado da mentoria também, né, Uhum. sem a meta de curto prazo eu não chego na de longo. Uhum. Então a gente passa a aplicar isso tudo, e aí eu me vejo, me vendo hoje, né, olhando para 2 meses atrás, eu falo, que isso, gente? Uhum. É uma superação que acho que em outro momento da minha vida anterior eu não conseguiria sair tão rápido. Uhum. Não é que eu já sei, mas eu sei que eu estou no caminho. Essa que é a diferença. Ana, eu acho que a gente não está aqui à toa. E essa proposta é muito engraçada, porque assim, eu fiz esse convite para você tem, sei lá, uma semana, e eu estava aqui em casa conversando com uma pessoa, ele virou para mim e falou assim: e como que tá a turma anterior? Eu falei, como tá a turma anterior? E aí eu comecei a entrar em contato. Então, assim, eu tenho uma fé muito grande em Deus, que eu falo que tem hora que ele fala mesmo comigo, tanto é que as pessoas Uhum. falam, nossa, você me falou isso, me impactou. E aí eu paro para pensar, eu falo, eu falei isso? Né? E aí, assim, eu não lembro, né? Então eu Sim. falo que eu fui usada mesmo, porque chega momentos que eu não lembro daquela situação de ter verbalizado o que a pessoa Uhum. fala que foi impactante. E aí, agora você falando que você está atrás da sua missão e que veio isso, né, em torno, sei lá, uns 10, 15 dias aí atrás, era muito do sentido que essa pessoa virou para mim e falou assim: se você pudesse resumir a mentoria em uma única palavra, o que que você falaria? Aí eu virei para a pessoa e falei assim: para que a pessoa se permita conhecer a pessoa mais importante da vida dela. Porque quando ela entende a pessoa mais importante, ela vê o quanto nós somos importantes um para o outro e que nosso exemplo reverbera na vida do outro, né? Então, eu falo que a principal missão do ser humano é servir pessoas. E a gente serve com a nossa história, com a nossa coragem, com o enfrentamento dos nossos medos, com nos permitir a vivência, a analisar cada um dos pontos, por nos permitir a se questionar, que é o momento que você falou, estou me questionando, porque eu questiono, eu busco a causa raiz e aí eu melhoro. Então, quando você fala, eu consegui sair como uma fênix, que a Ana lá de trás não conseguiria. Não Mas mesmo. A Ana de hoje tem autoconhecimento. E os tropeços vão vir, Ana. Todo mundo vai ter, né? Sim. As pessoas falam assim: a vida não é justa. Não é. E não é mesmo. E nós não podemos fazer nada por isso, porque o Todo-Poderoso nos deu o livre-arbítrio, Sim. né? E a gente Deus pode aceitar ou mudar, né? nos deu o livre-arbítrio. Só que ele fala o seguinte: o livre-arbítrio tem consequência. E o que é o livre-arbítrio? É justamente a autorresponsabilidade. Nós temos a vida que temos pelas nossas escolhas ou falta delas. Então, se hoje eu não estou satisfeita, é porque lá atrás eu fiz algo que me trouxe hoje. E se eu quero amanhã ter um resultado diferente, eu tenho que agir o quê? No agora, Hoje. no hoje. E aí, quando essa chavinha vai encaixando, é o que você falou, eu preocupar agora com a minha grama. Isso é autorresponsabilidade. Sim. E se eu puder ajudar no do vizinho, eu vou ajudar. Mas Eu para não ele tenho ficar dúvida. melhor também, para ele chegar onde ele quiser, eu não me importo mais. O Uhum. objetivo do outro é do outro. E é isso aí. É E o se eu saber puder ajudar, respeitar, né? e se eu puder ajudar, tiver dentro da minha concepção, né, que não vá me agredir, eu vou ajudar. Não tem por que não Uhum. fazer. Não tem, né? É uma coisa única, né? Sim. E lá na frente pode ser que ele evolua tanto com o jardim dele que ele vai me prestar um super adubo que minha grama vai ficar mais fácil de tratar. Uhum. Então, Mas que a grama sempre vai ser sua. vai estar do jeito que eu quiser.
É, é isso aí. Né? Se ela estiver bem cuidada ou mal cuidada, É sua. eu sou a única responsável. Uhum. E são consequências. E, nossa, é brilhante, Ana. Eu cheguei a emocionar várias vezes, né? A gente finge assim, puxa o olho, sabe? Eu percebi. Porque foram várias vezes, porque é uma história muito bonita. E assim, é uma história que lá atrás, para a Miriam, mentora, também foi um grande desafio. Era aquela pessoa que assim, a gente tinha mentoria, né, ao vivo no grupo, e aí depois eu ficava assim, Ana, me dá notícia. Oi, Ana, e aí? Né? Como que tá a passagem do luto? Como você está se sentindo, né? Que era a questão também do desafio, porque eu sempre falo, eu não largo o mentorado meu para trás. E é muito legal que as pessoas acham que acaba a mentoria e acabou, ficou livre da Miriam, né? Porque a Miriam foi lá e ensinou Uhum. tudo. E não é, né? Não é uma verdade, porque um dos meus maiores desafios é realmente desenvolver as pessoas para elas verem um potencial que lá atrás eu não enxergava, que eu consegui enxergar, consegui ter resultado na minha vida e hoje eu quero ensinar para quem quer aprender. Né? Eu falo que não, eu não quero ensinar para qualquer um, eu quero ensinar para quem quer aprender. Né? E depois que aprende, que tem essa metodologia, eu vou arrastando. E assim, da sua turma, né? Essa semana também eu conversei com a Júlia, e a Júlia está em Portugal. Sério? Sério. Você lembra que o objetivo dela era fazer o intercâmbio? Uhum. Ela atingiu o objetivo dela. E assim, eu chorei horrores quando eu fiquei sabendo, porque assim, eu mandei mensagem para ela, Miriam, tem 1 mês e meio que eu tô aqui e eu tinha que te escrever e todo dia acontecia alguma coisa. E agora você me manda mensagem, é algo divino. Aí eu falei, por que ela? Estou em Portugal fazendo o meu intercâmbio, que era o meu grande sonho. E isso só aconteceu porque eu tive a sua condução. E quando ela falou, nossa, mas assim, eu chorei, e aí no dia que a gente entrou para bater um papo, para conversar, falei, Júlia do céu. Aí ela tá assim, pois é. E aí ela foi resgatando, né? Uma das coisas que a gente Uhum. falou resgata o PDCA, porque a gente tem aquela, como todo ser humano, tem aquela vez que a gente vai dar uma esquecida, e depois Sim. você fala, não, que é esse momento que você viveu há 2 meses atrás. E você fala, Uhum. não, tem algo a mais. E foi nesse momento que fez você falou mais ou menos, fez você achar o curso lá, né? Foi. Olha só. Porque eu me vi em um lugar que eu só dependia de mim, Uhum, né? E aí, quando eu fui ao psiquiatra, né? E todo mundo fala, porque tá com depressão, vai pro psiquiatra, né? E aí o profissional vira para mim e fala assim: eu não posso fazer nada para te ajudar, eu posso te dar orientação, mas medicamento não faz o menor sentido. E aí eu falei: peraí, ele tá falando para eu estudar alguma coisa, né? Para eu ler sobre essa questão, né? Do sentido da vida e tudo. Aí ele falou: independente de religião, né? Vai ler coisas diversas, ouça coisas diversas, né? Para você ver onde você se encaixa. E uhum, aí eu falei assim, é coisa que a gente não explica. Por que que eu tinha que ir naquele profissional, naquele momento, né, para ouvir o que eu ouvi? Eu poderia uhum, ter ido em qualquer outro que ia me socar um monte de remédio, uhum, né? Então, eu acho que quando a gente tem um propósito claro, né, as respostas vêm. E aí, acho que o que a gente aprendeu na mentoria é saber entender quais são essas respostas e o que fazer com elas. E aí, isso é todo dia. Então, o uhum, aprendizado, ele não é, vou fazer quando der. Não, é todo dia. É uma uhum, rotina, uhum. né? Então, hoje eu percebo mais claramente quando isso acontece. Antes passava sem Despercebido. totalmente, não tinha nem noção do que estava acontecendo. E hoje eu consigo perceber e agir. E agir. Seja Agir para mudança. seja para conduzir uma mudança, ou seja para falar, não, não quero mudar, vou
permanecer dessa maneira. Também é uma decisão, né? É uma decisão. Sempre é uma decisão, seja ela para um lado ou para o outro, a gente está sempre tomando decisões. E aí depois vem as consequências. Uhum. Então esse ciclo, ele não termina. Ai, que delícia, Ana. Nossa, mãe, que bom poder, assim, desde a feira e tal, né? Venho acompanhando, venho todo evoluindo, tanto que a gente vai se reencontrando, né? Eu falo que nada é por um acaso. Eu tenho uma. Quando o médico te falou, eu me remeto muito à espiritualidade, né? A nossa conexão com a nossa espiritualidade, seja na crença que cada um tem, eu respeito todas elas e respeito até mesmo quem, né, não acredita. Mas eu acredito, eu falo que assim é divino, é algo que às vezes não tem explicação e a gente nem tem que buscar a explicação, a gente tem que buscar o resultado e ver o seu resultado hoje. Eu tenho muito orgulho de você, Ana, de você ter se permitido, né, que a sua história possa reverberar em outras mulheres, que possa reverberar em outros homens também, né, justamente para entender o tempo e entender que nós somos importantes em primeiro lugar, né? Que a gente, quando não tem a nossa vida, a nossa história como prioridade, a consequência vem, né? Uhum. Então, assim, que bom. E lembrando que a sua mãe tá bem, né, Ana? Porque Graças a acabou que você Deus. falou da sua mãe e aí você não concluiu. Então, sua mãe tá bem, sua mãe Tá tá ótimo, curada. ótima. E que também é um processo que veio para dentro da sua vida para te mostrar que não necessariamente um câncer ele é fatal. Sim, mas tem muitos aprendizados da mamãe também, né, nesse processo, né? É porque eu falei tanto do papai que não falei dela, né? Mas ela, para mim, é exemplo de força. Os dois são, Uhum. né? Mas a maneira que ela lidou com esse câncer, né? E como ela passou pelo processo, aí isso corroborou muito para eu chegar à conclusão que eu cheguei, né? Porque minha mãe é muito autoastral. E aí, mesmo com câncer, ela continuou autoastral. Eu te falo que eu não vi um segundo dela para baixo. Na hora que o médico falou, precisa operar, ela falou, pode ser amanhã? Quero ficar livre logo. Aí a médica, não, calma, tem que fazer preparo, tem que fazer exame. Tá, assim que puder, eu quero fazer. Né? Tira logo. Então, às vezes, a gente fala sobre o medo, né? Principalmente quando vem, né? As pessoas mais velhas nem falam a palavra câncer, né? E ela tem 72 anos hoje. Então, ela é dessa geração que não fala, né? Falava, essa doença não vai me matar, essa doença não vai me matar. E aí, quando ela sai da cirurgia, eu chego 2 dias depois para ficar uma semana contínua com ela. Ela já queria sair costurando, queria sair limpando a casa e tinha restrição por conta, tirou a mama toda, né? E não podia mexer o braço. Aí você olha e fala: gente, é um ser de outro planeta, de onde me tira isso? Que não para, né? Uhum. Então, o que eu vejo hoje nela é essa força, sabe? É uma pessoa de 72 anos que hoje mora sozinha, né? E tem a casa dela, cuida das plantas dela, ela ama a planta, então ela plantou um pomar na casa dela, a vida dela é cuidar desse pomar e costurar. Então, semana passada ela caiu do pessegueiro, porque foi cortar galho. Então você fala assim, eu falei isso com ela semana passada, eu falei, mãe, eu esqueço que você tem a idade que tem, que seu corpo, querendo ou não, ele tá envelhecendo, a cabeça não, mas o corpo tá. E aí eu olho para ela, olho para mim e falo, gente, eu não chego no dedinho do pé da minha mãe, de energia, de vitalidade. E aí você fala, e aí são esses aprendizados, cada vez tem dias que eu me pego assim, sabe, de olhar para ela e falar, gente, ela não tem 72 anos, não tem condição. Porque faz tudo, dirige, ela não depende da gente para absolutamente nada. Né? Então, fala do pessoal da terceira idade para questão de internet e tudo, usa notebook, usa celular, né? Então, você fala, o que eu estou fazendo na minha vida?
Uhum. E aí eu olho para ela e falo, gente, eu falo sempre para ela, eu falo, mas se eu chegar na sua idade e tiver 1/10 da sua vitalidade, da sua energia, eu vou estar muito bem. Então, ela, os dois são muito exemplo para mim. Eu sou quem sou devido a eles, né? A base foi deles. Né? A E gente vai só reverberar o legado deles através de você sendo exemplo para outras pessoas, Ana. Porque legado a gente repassa. eu tenho aprendido muito, sempre com eles, né? E aí a gente vê quando vai ficando mais velho, né? Que tinha coisas que os pais falavam quando a gente era mais novo que não fazia o menor sentido. Menina, não faz isso, que lá né? Você vai machucar, lá na frente você vai ver e tal. Aí eu fico olhando. Ele sabia o que estava falando e a gente olhava. Não, mãe tá doido, papai tá doido. Uhum. Né? E hoje não, hoje eu me vejo muito nesse lugar e me vejo muito vendo essa base dos dois. Uhum. Né? E o fato deles terem ficado doentes praticamente ao mesmo tempo, isso repercutiu muito em mim. Né? E aí o tumor da mamãe ainda tem, porque eu sou a única filha. Uhum. Né? Então, agora a minha saúde demanda mais cuidado por conta né, da doença dela, mas ao mesmo tempo eu miro na força dela, não tô olhando o que ela teve, Uhum. né? Então eu olho quem ela é, eu admiro quem ela é. A Uhum. força, minha mãe é um furacão. Se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai entender o que eu tô falando. Uma pessoa de 72 anos que parece que tem 30, se Uhum. for 30 é muito, de Uhum. vitalidade, Que bom. porque é um espetáculo, né? E como ela passou por isso tudo, também para mim é um exemplo. E aí que é o, o ponto, né, de tudo que eu vivi, que é a junção disso tudo, né? Que quando eu parei de trabalhar, eu estava tomando muito remédio. Eu estava tomando medicamento para conseguir parar em pé para trabalhar. E hoje? O que você está tomando de remédio? Hoje eu tomo só os de controle para as doenças hereditárias, né? Que eu tenho colesterol alto e tenho refluxo. Então, as duas eu preciso tomar Uhum. medicamento, né, para controlar. Mas coisa também que não acontecia antes, meu colesterol nunca tinha ficado abaixo do nível máximo. Hoje em dia ele tá. Tudo melhorou, né? Tudo, É. tudo. Não, Olha, assim, quando a gente olha para nós, quando a gente passa a ser a nossa agenda, tudo melhora. É impressionante. e até mesmo essa questão, né, que eu ficava muito brava, né, por ter colesterol alto, né, eu falo, que herança que vocês foram me deixar, que coisa, eu ficar tomando remédio. Hoje eu já olho completamente diferente. Que bom que eu posso tomar um remédio. Porque se eu tô tomando remédio é porque eu tô vivo. Uhum. E É aí, com isso o aí. remédio, eu fico saudável, eu posso fazer as coisas que eu quero. Conseguiu ressignificar, né? Totalmente, tudo. Ainda estou ressignificando muita coisa, mas até em relação a medicamento, isso mudou. Que bom. Ai, Ana, eu tô muito, muito, muito feliz e muito orgulhosa de você. Assim, com tudo que você se permitiu. E essa conquista é sua, que você possa visualizar cada dia, que você olhar para o espelho, o quanto merecedora você é da sua história, do seu legado, de você se permitir, né, a levar isso para frente, porque a nossa história inspira histórias, né? Então, parabéns, a conquista é sua e você pode todo dia se agradecer, se abraçar e falar: olha, obrigado. Né? É o que eu sempre falo. Eu falo que hoje eu sou uma Miriam muito grata, a Miriam lá de 2010, 2012, que sofreu muito. Porque se hoje, né, 10, 11 anos eu posso ter uma outra história, é porque lá atrás eu tive coragem de encarar os meus medos. Porque uma das coisas que as pessoas acham que vai ter ausência de medo, e na verdade não.
A gente vai ter controle do medo e o medo vai vir para fazer uma boa gestão de risco, como você, né, falou muito bem no início. E não tem ausência de medo, a gente vai com ele mesmo, a gente só aprende a colocar ele de lado e fala com ele assim, igual você hoje na moto, né? Você vai, mas do lado, não para me impedir. Né? E isso é fantástico. Parabéns pela sua história. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em poder contribuir. Você inspira, né? Então a gente vai junto. Ai, que bom. Muito bem. E sucesso aí para você. Depois você me conta. Você também. Tá? Como que tá? Se começou, se pegou o primeiro projeto. E a primeira oportunidade, nem que seja com um colega aí, para ir acompanhar, já que tem esse network aí, encara isso. Eu tô de portas escancaradas. Pois é, que assim a gente aprende fazendo, ó. Verdade. Testando. É muita coisa para aprender, muito termo técnico, mas tá indo. Mas aí na prática depois, né? Você sentou, fez um relatório, pegou, depois fica tão automatizado, né, no nosso nível de conhecimento que é o início mesmo. Sem dúvida. É o início. Então tá bom. Até mais, bom descanso para você. Para você também. Tchauzinho. Tchau.